E depois a gente tem também a figura do aborto nos casos de crime de estupro. Então, se daquele crime de estupro resulta uma gravidez, é permitido à gestante, caso ela queira, não é obrigatório, que interrompa a gravidez. Exatamente. E é engraçado, fugindo um pouco do tema, mas acho que dentro desse tema é importante a gente explicar que há uma diferença de estupros, né? Porque as pessoas têm uma visão de que estupro é sempre aquele que tem uma violência, uma pessoa que foi pega na rua e etc. Mas tem um que está dando muita polêmica quando a gente fala de aborto, que é o estupro de vulnerável. Eu sei que não é o tema de hoje, mas pode explicar só um pouquinho essa questão do estupro de vulnerável para o pessoal entender? Acaba tendo relação, sim. O estupro de vulnerável, ele ocorre quando há uma conjunção carnal com menores de 14 anos. E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que não é suficiente que haja um consentimento por parte desse menor de 14 anos para que a conduta não seja considerada típica, por exemplo, ou não seja punida. Então, ele caminha nesse sentido, que ainda que o menor consinta para que ocorra aquela relação sexual, ela é plenamente punível. No entanto, salvo engano, foi em agosto desse ano, o STJ mudou o entendimento dele, assim, não mudou completamente, mas teve uma decisão. Exatamente, teve uma decisão que eles chamam de distinguish, né, para poder diferenciar. Em um caso muito específico, em que a idade entre a vítima e o autor era muito curta, a diferença de idade entre os dois. E eles também tinham um relacionamento mais estável, a família tinha conhecimento da relação deles. Eu acho que eu vi esse caso, eles namoravam, a família consentia o relacionamento que eles tinham, acho que ela tinha 13 anos, exatamente. Eu não lembro, não sei se é 20. Eu acho que é 20. Eles namoravam, a família tinha permitido e aí entendeu-se que nesse caso específico não seria estupro de vulnerável. Exato, eles afastaram a hipótese do estupro de vulnerável nesse caso específico. E teve também um caso específico aqui em Belo Horizonte de uma menina que foi estuprada dentro dessa hipótese também de estupro de vulnerável, que ela estava bêbada. Você lembra? Teve até uma implicação para um Uber também. Lembro, porque ele tinha deixado ela na porta. Sim, também é uma se aplica a hipótese de estupro vulnerável, porque a pessoa não tem consciência nenhuma. Não tem condição de manifestar a vontade. Exatamente. Mesmo sendo maior de idade, não tem condição de manifestar a vontade. Perfeito, exato. Ou alguém que tem alguma doença mental, por exemplo, que também tem mais de 18 anos, mas ela não tem essa capacidade de manifestar consentir da mesma forma que ela não pode consentir para o aborto. Sim. Naquela hipótese que eu falei do aborto com consentimento da gestante, ela não tem essa capacidade de consentir. Sim. Mas não fugindo, não assim, abrangendo muito tempo, mas só para a gente também não deixar de falar, recentemente, já tem alguns anos, com o Estatuto do Deficiente, isso também deu uma mudada, porque o deficiente, a princípio, ele tem capacidade plena para todas as coisas. Então, assim, a gente tem que analisar muito no caso a caso, né? Se esse deficiente tem ou não condições de consentir para a prática do ato sexual, porque às vezes tem, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que se casam, né, com alguma deficiência mental e etc. Exato. Ótimo. É um tema muito sensível esse do estupro de vulnerável, porque, igual você falou, tem que ser analisado caso a caso. Por isso que eu achei até que essa decisão mais recente do STJ foi muito acertada, porque analisou com base no caso concreto qual que era aquela situação, entende? Mas qual que é o impacto disso para o nosso tema do vídeo de hoje? O impacto é justamente sobre essa hipótese do aborto legal no caso de estupro. Porque se você afasta a incidência do estupro de vulnerável, de acordo com esse entendimento do STJ, por exemplo, não há, a meu ver, de acordo com a dogmática penal, a possibilidade de mas de autorizar que aquela gestante faça o aborto de forma legal. Entendi o que você falou. Então, por exemplo, seria permitido ela fazer o aborto com 13 anos, porque aí seria um estupro de vulnerável. Exatamente. Se decorreu se aconteceu uma gravidez em decorrência desse relacionamento. Exato. Entretanto, como o próprio STJ definiu que naquela relação específica não era estupro por diversos fatores, então, a princípio, ela não teria direito ao aborto. Exatamente. Mesmo sendo uma criança de 13 anos. Exato. Complicado, complexo, né, doutora? Por isso que eu disse, tem que olhar caso a caso, né? Mas, assim, como é uma decisão muito recente, ainda não existem artigos sobre... Implicações, talvez não tenha nem implicações práticas ainda, Sim. É muito incipiente. Eu acho que a gente vai ver melhor o posicionamento dos tribunais daqui para frente. Pode ocorrer
algum caso parecido, e aí a gente vai ver algum comentário, mas por enquanto não tem. É realmente uma decisão muito nova e uma sugestão de pesquisa muito boa para quem estiver aí pesquisando no mestrado, doutorado, né? Ou um artigo, que seja. Eu acho que é um tema muito bom. Relevante. Para poder pesquisar.